E aí, pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho a respeito de um quadrinho muito, mas muito bom. Eu já tinha ouvido falar que era bom, mas cara, tanta coisa pra você ler que você acaba deixando algumas coisas pra depois. Mas esse final de semana eu finalmente li isso aqui, adorei e tô aqui pra falar um pouquinho com vocês sobre Bad Gateway. Que no Brasil foi traduzido como Mau Caminho, foi publicado no ano passado pela Editora Veneta, ficou em diversas listas de melhores quadrinhos do ano, naquele ano, e talvez estaria na minha se eu tivesse lido, né, naquela oportunidade, porque é realmente um quadrinho sensacional. Aqui na minha mão é a edição francesa, tá? Que por algum motivo os caras pegaram o nome Bad Gateway, que é o nome original, né, da edição americana, publicada pela Fantagraphics, e colocaram outro nome em inglês, que é Winter Trauma. Então essa aqui é a edição em francês, tá? Mas a edição em inglês, publicada pela Fantagraphics, se chama Bad Gateway, que no Brasil foi traduzido como Mau Caminho. O Simon Hanselmann é um artista em ascensão, sabe? O cara já ganhou diversos prêmios, já ganhou o Ignatz, já ganhou o Harvey, se eu não me engano, já ganhou o Eisner. Não, mentira, já foi indicado para o Eisner. Ele ganhou o Anguleme, que é ainda melhor que um Eisner, em 2018, o prêmio de melhor série. E isso aqui faz parte de uma série chamada Meg, Mog and Al. E como curiosidade, essa série Meg and Mog existe, na verdade, é uma série infantil dos anos 70, né? Então isso aqui é meio que uma paródia, muito embora os personagens principais não tenham nada a ver com os personagens da série Meg and Mog, né? Inclusive o Meg e o Mog do Simon Hanselmann são escritos com 2G, né, para fazer a diferença. Então isso aqui é uma grande série que começou a ser publicada em 2012 pela Fantagraphics. Na verdade, começou a ser publicado antes na internet pelo Simon Hanselmann, que ficou conhecido através do seu Tumblr, né, mas está saindo em forma de livros desde 2012 pela Fantagraphics, já foi publicado em diversos países, entre eles o Brasil. E isso aqui não é o primeiro livro da série, tá? Isso que é interessante dizer. A Veneta decidiu começar a publicação por esse livro aqui, que era o mais recente, né, na época em que foi publicado no Brasil, e não tem lá problema porque os livros eles podem ser lidos de forma isolada, né? Você não precisa saber. Quer dizer, você precisa saber algumas coisas antes, mas o próprio livro, cada livro traz um recapitulativo, né? Dizendo o que aconteceu nos episódios passados. Então você pode ler a edição da Veneta sem problema, né? Até porque é a única publicada no Brasil, então se você quiser ler isso aqui, você vai ter que pegar a da Veneta mesmo. Mas eu comecei por isso aqui, nunca li nada dos personagens e entendi tudo perfeitamente bem. A única coisa que a gente tem que dizer é que a série se chama Meg, Mog and Al. E o Al, que é a coruja, né? Eu acho que no Brasil, inclusive, foi traduzido como coruja. Ela não tá na série, porque nos episódios anteriores ela foi muito... Os amigos tripudiavam muito dele, então ele acaba deixando o apartamento em que ele morava, que ele dividia com eles, né? Então ele não está presente aqui nesse episódio. Então antes de a gente começar a falar um pouco sobre o quadrinho, é importante a gente falar sobre os seus personagens, que é o que esse quadrinho traz de mais valioso, né? Os personagens todos têm personalidades muito bem definidas, e a principal é a Meg, que é essa bruxa aqui da capa, que é um alter ego do autor, né, do Simon Hanselmann. A gente tem o seu namorado, que é o Mog, que curiosamente é um gato. E então você pode pensar, pô, beleza, então quer dizer que a Meg ela é adepta da zoofilia, né? Não, porque apesar do Mog e de diversos outros personagens serem animais, mas eles são na verdade homens e eles se comportam como homens, apenas que são representados por um animal. Então não é exatamente como se fossem personagens antropomórficos, tipo animais com características humanas. Eles são humanos, mas apenas que é quase como se fosse uma máscara, sabe? Eu não sei explicar isso muito bem, mas eu não considero isso aqui exatamente, e nem o Simon Hanselmann, já vi entrevistas dele em que ele diz que eles são humanos, né? Apenas porque é como se fosse o gato fosse um avatar dele.
é muito interessante a forma como ele trabalha isso. O outro personagem, né, que está presente aqui é o Werewolf Jones, né, o lobisomem Jones, que divide apartamento com a Meg e com o Mog, e ele é um lobisomem, né? E a diferença desse lobisomem daqui com o lobisomem mítico, né, das histórias, é que ele não vira lobisomem quando vê a lua cheia. Ele vira lobisomem quando ele tá chapado. Ou seja, 95% do tempo ele passa em forma de lobisomem porque ele está sempre chapado, né? Ele é um traficante, né? Ele que revende ali cocaína para o pessoal e tudo. E então a história, os principais personagens são esses três, né? Que moram juntos, dividem um apartamento. O Werewolf Jones, ele está substituindo agora a coruja, né? Que pegou as coisas dele e foi embora. E a gente tem um outro personagem também que é a Booger, né? Que é uma personagem trans e que teve um caso com a Meg e que acabou impactando no relacionamento dela com o Mog, né? Então ela é uma personagem que está sempre ali. Mas tem diversos outros personagens coadjuvantes, né? Que estão ali em torno desses três personagens principais. Se você leu isso aqui e tá achando que é só uma série sobre putaria, droga, sexo, muita doideira, então você fez uma leitura muito superficial, porque, de fato, todos esses elementos eles estão presentes. Tem alguns momentos que me lembra até o Beavis and Butthead, né, como se fosse uma versão contemporânea do desenho famoso da MTV, mas é muito mais do que isso, né? Fala muito da própria vida do Simon Hanselman, que teve diversos problemas com drogas, não somente problemas pessoais com drogas, mas problemas com a própria mãe, né? Ele é australiano, nasceu e cresceu na Tanzânia, e foi criado pela mãe e pela avó. E a mãe, ela era uma viciada em drogas, né? Mas viciada em droga tipo hardcore, né? Ele conta em entrevistas que já teve, inclusive, que ajudar a mãe a... Bem, eu não sei como é que chama, sabe? Quando você tem que amarrar o braço para tomar uma injeção de heroína, de cocaína, sei lá, no seu termo técnico disso. Mas ele teve que... Garrote, eu acho. Ele teve que ajudar a mãe a fazer o garrote, sabe? Então são coisas que realmente impactaram o Simon Hanselman. E dá pra ver pelo que ele coloca nas páginas desse quadrinho que ele não gira muito bem. Então muitas das experiências, apesar de parecerem coisas muito absurdas, muito do que você vê aqui realmente aconteceu. Seja na vida do Simon Hanselman, seja na vida da sua família, seja na vida dos seus amigos, sabe? Ele é uma pessoa que tem muita história pra contar. E ele conta essas histórias através desses personagens malucos que ele coloca aqui no livro, né, Bad Gateway. Então ele é australiano, passou muito tempo no Reino Unido e hoje mora em Seattle, né, se casou, constituiu família e ele mora lá perto da Fantagraphics. E é um autor super premiado e eu consigo ver por quê. Porque as histórias, elas são, além de serem muito engraçadas, né, tem um lado nonsense, do lado da putaria que eu acho engraçadíssimo. A arte dele é sensacional. Tudo aqui é feito de forma analógica, né, utilizando o lápis e colorido com colorantes alimentícios, né? Então nem a tinta que ele usa é normal, né? Não, ele usa colorante de comida para colorir e dá um efeito sensacional, porque vou até mostrar para vocês um pouco da arte disso aqui. As cores são muito vibrantes, certo? A paleta de cores é bem diferente, sabe, do que você costuma ver. Os personagens, sabe, começa pela própria protagonista, que é um verde-limão, sabe. Aqui na abertura do quadrinho, a gente tem umas pinturas que ele fez. Olha isso aqui, que coisa maravilhosa. Então, um cara assim que faz tudo à moda antiga e que tem um traço inconfundível. As histórias, elas são muito interessantes. Não, sério, olha isso aqui, velho. E as histórias, como eu disse, falam muito a respeito do próprio Simon Hanselman, falam muito a respeito da sua família. São histórias que falam sobre o estado da juventude contemporânea, né? Uma juventude desinteressada, uma juventude em busca apenas de uma forma de escapar da realidade dura, né? Uma juventude que não quer lidar com os problemas
que são postos. Então a própria história começa com a Meg com o Mog tentando dar um jeito de pagar o aluguel, né? A Meg, ela tá há anos na assistência social, né? Ela recebe um dinheiro ali do governo e ela não quer perder esse benefício, né? Ela não quer encontrar um trabalho de verdade. Tudo que ela quer é fazer o que ela sempre fez, que é estar na frente da televisão fumando maconha com o namorado dela, né? Então, o começo da história fala sobre ela tentando encontrar uma forma de passar por essa entrevista sem perder o seu benefício, né? Depois falam sobre os problemas de relacionamento entre ela e o Mog. Fala sobre o retorno dela para casa, né? Ela recebe um telefonema de urgência da sua mãe, então ela tem que ir lá ver o que a mãe dela quer. A gente tem um problema com drogas do Werewolf Jones, né? Que por um momento aqui fica até limpo, né? Mas ele acaba recaindo e ele tem uma família, né? Ele tem 2 filhos. Na verdade, tem mais filhos que a gente vai conhecendo ao longo da série. Então fala sobre os seus problemas de drogas. E claro, né, tudo regado a muita maconha, muita LSD, muita cocaína, muito sexo. Inclusive o sexo é alguma coisa muito interessante aqui, porque você tem diversos questionamentos a respeito de gênero, né? Se você já viu uma foto do Simon Hanselman, você vê que ele está sempre transvestido, né, vestido como mulher, apesar de ser casado com uma mulher, então aparentemente ele é heterossexual, mas essa coisa fluida, né, que a gente não sabe se é homem, se é mulher, se é homossexual, isso transparece aqui nos quadrinhos, porque os personagens, eles não, assim, esse cara aqui, ele é heterossexual, só transa com mulher, se veste de homem, não, aqui tudo pode acontecer, até o próprio Werewolf Jones, né, que tem 2 filhos, tem uma... sei lá, se já tem uma mulher, ele entra numa orgia com 2 clientes dele lá, e é uma das cenas mais engraçadas que tem aqui no quadrinho. Então todos esses questionamentos do Simon Hanselman sobre o sexo, acabam entrando também no quadrinho, sabe? Cara, é um quadrinho sensacional, e o que eu acho incrível é como a leitura dele te envolve, sabe? O Simon Hanselman, ele trabalha em uma grade bem rígida, né, de 12 quadros, e ele sai desse quadro muito pouco, né? De vez em quando ele vem e adiciona mais 3 quadros no fim, quando ele precisa dizer um pouco mais. Mas, a priori, é sempre uma grade de 12 quadros, muita repetição de quadro, mas a beleza disso aqui tá nos diálogos. Como os diálogos, eles imitam muito bem a fala das pessoas reais, sabe? E como cada personagem tem a sua voz muito bem definida e distinta. É sensacional. Você não consegue parar de ler isso aqui. Você vai virando as páginas. Eu peguei pra ler. Tá, deixa eu ver isso aqui. E ó, quando eu mesmo percebi, já tinha terminado, sabe? Porque é um quadrinho envolvente, muito bem escrito, muito bem desenhado, e que vai muito além desse lance sexo, drogas, putaria, Beavis and Butthead. É muito mais que isso. Se você conhece um pouco do autor, você sabe que a personalidade dele e a história dele tá colocada aqui nesses personagens, tá? E é por isso que eu recomendo fortemente Bad Gateway, Mau Caminho, da editora Veneta. O link tá na descrição, tá? Se eu não me engano, tá com 40% de desconto, tá certo? Então, velho, aproveita e pega esse quadrinho que é um dos melhores publicados no ano de 2020. Beleza, pessoal? Agora sim, eu vou ficando por aqui, como sempre, quero deixar aquele bom e velho joinha e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Um grande abraço e até o próximo Comic Zone.